A paz, meu amigo, meu irmão, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o podcast da semana, pastor Klaus Piragini chegando para a gente falar um pouquinho sobre liderança. E hoje, sem convidado especial, quero pedir uma pergunta para você. Já começar assim, já pedi uma pergunta. Quero perguntar algo para você. Você gosta do podcast quando tem convidados, que é uma entrevista, ou quando eu falo sozinho aqui os 20 minutos de liderança? Bom, fala aí para mim, escreve, quem sabe aí daí surgem ideias novas, coloca aí no chat o que você prefere, mas não esquece, tá bom? Não esquece também de compartilhar, deixar seu like, porque daqui a pouco a gente vai falar de um tema muito legal, muito importante, que é desamparo aprendido. Bom, vamos lá. Esse é o podcast de liderança e é importante você entender qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é tratar os nossos líderes aqui da igreja, pessoas que estão aí fora também, que possam querer crescer na sua liderança. Eu gosto muito do tema, estudo muito esse tema já há bastante tempo e por isso eu achei legal poder compartilhar algumas coisas, como no podcast de hoje, que eu vou compartilhar esse tema que eu achei muito legal. Explica muita coisa, por que a gente fica travado, por que as coisas não saem do lugar. Você fica travado? Você é uma pessoa assim que diante de algumas coisas você dá uma travada, você não consegue avançar, sabe aquela pessoa que aparece alguma porta, algo para fazer, um projeto novo, uma tentativa, mas ele não consegue fazer, ele trava na frente daquilo? Isso é muito interessante, isso pode ser que seja como você está lidando com desamparo aprendido. Bom, antes de eu falar o que é o desamparo aprendido, hoje nós vamos falar como que a gente lida um pouco com as frustrações e como que a gente enfrenta essas frustrações. Então, o desamparo aprendido é uma teoria que surgiu na década de 60, feita de pesquisas, estudos em relação a lidar com frustrações, como que a gente lida com as frustrações. Então, eles pegaram lá um grupo de animais, tinha ratos, tinha cachorro, tinha camundongo, tinha até barata no estudo deles, onde eles davam pequenos choques àqueles animais e insetos, e fazia com que eles fossem estimulados a se sentir frustrados, se sentir fracassados, porque eles não tinham como mudar, não tinham como parar aquele choque. Bom, o que acontecia é que depois de um tempo eles aprendiam aquele desamparo, aquela tristeza, aquela frustração, embora o termo em português eu achei meio estranho, desamparo aprendido, mas é desse jeito que estava, então vai assim. Mas seria uma frustração, eles aprendiam aquela frustração e eles não tentavam mudar, nem sair, nem se libertar e começavam a conviver com aquilo. Bom, depois eles pegaram em 1975 3 grupos de pessoas e eles foram descobrir que com os seres humanos não é muito diferente. Nesses 3 grupos de pessoas, aliás, um detalhe, você gosta dessas pesquisas? Eu acho fantástico. Como essas pesquisas revelam um pouco das nossas atitudes, Comenta aí também se você gosta, o que você acha. Eles pegaram então em 1975 3 grupos de pessoas e colocaram elas numa sala, pessoas aleatórias, dentro daquela sala, e na primeira sala, no primeiro grupo de pessoas, havia uma campainha estridente e irritante, mas que esse grupo conseguia, apertando um botão específico, parar a campainha. O segundo grupo, também colocado numa sala, tinha também a campainha irritante, estridente, mas que não importasse o que eles fizessem, não tinha como parar a campainha e ela continuava, irritando mesmo e bem alta, fazendo barulho. Não importava se apertasse o botão, o que fizesse não ia dar certo. O terceiro grupo eles chamaram de grupo de controle, não tinha barulho nenhum, não tinha som nenhum, eles só ficaram na sala. Muito bem, assim foi o dia. No segundo dia eles fizeram uma mudança, trocaram um pouco o ambiente e prepararam de uma outra maneira, mas de uma forma que tivesse algo também que fosse irritante. O primeiro grupo que tinha apertado o botão e tinha parado, silenciado, nesse segundo dia, rapidamente foi lá e apertou o botão para parar o próximo barulho, a próxima situação que fosse para irritar. O terceiro, que não tinha som nenhum, agora tinha som. E eles também rapidamente foram lá e procuraram um jeito de parar aquilo que estava irritando. E o segundo grupo, que foi aquele, lembra? Aquele que ficou tentando e não parava, não conseguia parar o barulho, não fez nada.
ficou lá e deixou o barulho acontecer, porque eles não acreditavam que aquilo pudesse mudar. E aí que entra o tema de hoje. Essa atitude da gente parar, da gente não conseguir avançar, da gente travar, da gente falar não adianta fazer nada, eles chamam de desamparo apreendido, né? Quer dizer, eles aprenderam esse desamparo. Bom, o que é legal nisso, que eu fiquei pensando, aí a minha mente viajou, porque quando você não tenta mais, você não tenta mais, você acha que não vale a pena tentar mais, talvez seja exatamente isso que você esteja lidando. Você está lidando com uma frustração, alguma coisa que não aconteceu no momento que você queria, do jeito que você queria, na hora que você queria, aprendeu que não adiantava fazer nada para mudar isso, e agora você desistiu mesmo entendendo, né, como nessa pesquisa, que o ruído poderia ser silenciado. Só que no caso aqui não é ruído, é o que você quer fazer. Então, vamos trazer isso aqui para a prática hoje, né? Às vezes você quer conversar com uma pessoa e é frustrante aquela conversa. Ela não é uma conversa agradável, você fica angustiado. A primeira vez tudo bem, segunda vez você tenta de novo, ela é uma pessoa importante para você, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, mas a segunda conversa também não foi legal. Terceira conversa não foi legal. Só que aí o que acontece, né? É aí que entra o meu ponto. Você amadurece. A pessoa que você conversou, ela também amadurece, ela passa por momentos, ela passa por fases, por situações, as pessoas avançam, as pessoas mudam e as coisas mudam, não é assim? Mas por que você aprendeu esse desamparo, você aprendeu essa frustração como algo que você não pode mudar? Muito provavelmente você não vai tentar de novo. Bom, quando a gente coloca isso dentro do casamento, vamos pensar assim, dentro da família, olha quanta coisa pode estar acontecendo porque você carrega frustrações, às vezes até inconsciente, de coisas que você acredita que ele não vai aceitar, ou que ela não vai aceitar, de coisas que você acredita que não adianta tentar porque ela não vai te ouvir, ou ele não vai te ouvir, e aí você vai acumulando isso por anos e vivendo, né, nesse desamparo apreendido, irritante, que você não consegue acreditar que pode mudar. E o interessante é que no segundo dia, lembra que eles poderiam parar aquilo que era irritante, e o primeiro e o terceiro grupo que estavam ali sendo testados, eles pararam, e o do meio demorou muito mais para tentar alguma coisa. Por quê? Porque a gente se relaciona assim. Aí que está o segredo. A gente acaba vivendo com as nossas frustrações, coisas que nós fizemos quando criança e que muitas vezes sofremos bullying por aquilo. Você tentou escrever uma redação e as pessoas foram contra a sua redação e você nunca mais vai escrever porque você já tentou escrever. Você tentou ler um livro e foi frustrante e você não conseguiu ler o livro e você então agora não lê mais porque você não gosta de ler, né? Tudo isso pode ser essa reação que você está lidando com algumas frustrações. Então, se você está crendo que não existe solução, está crendo que não adianta tentar mais em algumas áreas na sua vida que você sabe que precisa de desenvolvimento e você aceita isso como parte natural da sua vida, provavelmente você está vivendo esse desamparo apreendido que gerou na sua vida uma mentalidade fixa onde você não consegue mudar. Olha o que a Bíblia diz, olha que legal, né? Eu coloquei aqui para a gente ler o Provérbios 4:23, diz aí, a esperança, olha o que a Bíblia diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir, estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos pensamentos. Então, no momento que você começa a acreditar que essas coisas são naturais, que você não pode romper, você traz isso para o seu relacionamento. Então, você entra numa empresa hoje, mas lá atrás você se sente frustrado porque você deu sangue, trabalhou, e essa frustração, esse desamparo apreendido, você aprendeu ele, agora você não consegue dar o seu melhor na nova empresa. Você está num relacionamento muito legal, mas você teve muitas frustrações no seu relacionamento passado e você acha que não adianta mudar, não adianta falar e você vai criando esse ambiente de desamparo aprendido. Bom,
qual que é a chave disso, né? Dentro dessa pesquisa que eu estava contando para vocês, lembra que eu falei agora há pouco, né, dos 3 grupos tal, foi descoberto que tanto nos grupos dos animais quanto nos grupos seres humanos, 1/3 daquele grupo, que era o grupo que não adiantava apertar o botão, 1/3 dessas pessoas que eram submetidas ao teste, nunca perdiam esperança. Quer dizer, 33% não perdia esperança. Eles estavam lá tentando, mesmo que não desse, mesmo que não desse. E aí é legal. Então, 66% não iam testar mais, não iam tentar mais nada, aprenderam a conviver com aquilo, e 33% iam dizer, não, ok, eu vou continuar tentando. E o segredo qual é? Otimismo. Olha que coisa linda. O segredo era manter o otimismo. Por isso que eu li aquele versículo. Porque a Bíblia diz para nós que a nossa vida temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E concorda comigo que o otimismo é um pensamento? Você vai pensando que aquilo pode mudar, você está pensando que aquilo pode ser diferente, você está pensando que as coisas não vão ser sempre assim, você está pensando que as coisas vão passar, e isso gera em você uma atitude de renovação, ou que, como eles chamam também, uma atitude de resiliência. Você aprende a ser resiliente por meio do otimismo. Então, há uma questão para mim que eu quero ir mais fundo. Vamos mais fundo nessa questão? O desamparo aprendido. Por exemplo, quantas vezes você já abandonou um projeto ou nem tentou entrar num projeto porque lá atrás na sua vida não deu certo? Vou dar um exemplo meu. Eu, quando comecei a pregar, a minha primeira pregação, eu tinha 14 anos de idade e não foi legal, não foi uma boa pregação, foi uma pregação ruim. Eu queria ser aquele cara, né, como algumas pessoas contam para mim, que foram a primeira palavra que deram foram orador do grupo, deram a primeira palavra na classe e apresentaram um trabalho e todo mundo aplaudiu. Comigo não foi assim. Eu fui pregar na reunião, antiga reunião de adolescentes na igreja, era um grupo de adolescentes que se reuniam, e eu fui trazer a palavra e não foi legal, e uma série de jargões, uma série de dificuldade de desenvolvimento na ideia, na lógica, foi muito ruim. E muita gente, né, na época comentou que tinha sido muito chato, que tinha sido ruim, que eu não tinha dom para isso e tudo mais. E isso trouxe um bloqueio na minha vida, e eu aprendi a viver com esse desamparo, dizendo para mim mesmo, olha, tudo bem, não funciona, isso não é para mim e tudo mais. Quando surgiram outras oportunidades, a maioria delas eu neguei, porque aquilo tinha sido a maneira como eu tinha aprendido. Só que a vida muda, a gente cresce, a gente evolui, a gente lê, a gente estuda, a gente aprende, a gente não é mais a mesma criança, né, daquela época dos 14, 13 anos de idade. E Deus vai trabalhando na nossa vida. E é interessante que, mesmo assim, eu não aceitava a ideia de poder falar ou pregar, sempre preferia mais ministrar louvor do que pregar. Bom, olha que interessante, né? Talvez, e assim que eu enxergo hoje, fosse fruto desse desamparo que eu aprendi. Eu não vou tentar mais porque eu já tentei e não deu certo. Isso não é para mim. Isso tem várias áreas que a gente aprende na nossa vida. Eu vejo isso também muito no relacionamento conjugal, quando a gente conversa com alguém que está contando uma fase difícil no seu casamento e você diz, não, conversa com ela ou conversa com ele, e ela diz assim, não, mas, ou ele diz, não, mas eu já falei e não adianta. Então você está em casa, você tem uma oportunidade de conversar alguma coisa e você deixa para lá porque você aprendeu assim. Então a esperança é poderosa, e foi isso que essa pesquisa mostrou, que esse grupo de 30% que mudava, que tentava, mesmo não tendo resultados, o que fazia eles tentarem até o dia seguinte conseguir, e às vezes a perceber que estava a um clique da mão deles para tirar aquilo que irritava. E isso é legal, né? Porque dá até uma pregação, né? Talvez aquilo que você quer mudar na tua vida esteja a um clique da sua mão. Mas você precisa tentar de novo. Você precisa tentar mais uma vez. O que fazia essas pessoas? Elas mantinham a esperança. E a esperança é poderosa. A esperança é um pensamento que nos leva adiante, nos leva a caminhar, nos dá resposta, nos dá ação,
faz a gente tentar de novo, é acreditar que a gente vai conseguir, é acreditar que vai mudar, é acreditar que vai passar, é acreditar que se a gente aguentar mais um pouco, isso vai terminar e a gente vai conseguir achar uma saída para isso. E aí está o segredo, que eu acho que isso é muito importante para nós, é quando a gente entende que a nossa vida pode estar vivendo embaixo desse desamparo ou embaixo da esperança. Algumas pessoas naturalmente dizem isso assim para mim, né? Quando eu converso com elas falam, mas não adianta ter otimismo, não adianta ter esperança, as coisas não mudam. Então você começa a aprender tão profundamente esse desamparo que você começa a viver uma vida que você não tenta mais nada. Você não consegue tentar mais nada. E isso é triste, né? Porque existem tantas possibilidades. O que eu gosto de pensar é que algumas coisas que eu tentei no começo do meu ministério, da minha liderança, e não funcionaram, talvez não fosse a hora, talvez eu não estivesse preparado, talvez não fosse o momento assim adequado para a igreja ou para a minha vida, mas isso não quer dizer que eu não possa tentar de novo, que eu não possa aprender coisas novas e viver essas coisas novas. Que eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou dizendo para mim, olha, não vai mudar, não vai ser sempre assim, eu não tenho condição, eu não sou capaz, se isso não é fruto dessa experiência de ser frustrado, de estar frustrante, de estar chateado e você achar que isso é culpa dos outros e que não adianta você tentar nada, não adianta você mudar nada. Eu conheço muita gente que quando converso com essas pessoas, inclusive eu mesmo em algumas áreas da minha vida, eu percebo, olhando esse artigo, essa pesquisa, que muitas decisões às vezes são tomadas não porque não sejam possíveis, não porque talvez eu não tenha a força, a um toque da minha mão, mas porque eu fui tão condicionado a esse pensamento de que vai ser assim para sempre, não tem jeito, que nem tentar conversar, às vezes eu quero tentar, porque eu já acredito que aquilo vai ser frustrante, porque foi frustrante muitas vezes, então agora eu aprendi. O problema disso é quando isso está travando você. Por isso que eu comecei falando, o que trava você, né? O problema é quando você, na sua liderança, você está travando. Por que você está travando? Porque você não está conseguindo processar o fracasso e as frustrações que você viveu para viver o futuro que você gostaria de viver. E talvez você não esteja aprendendo com isso, não esteja entendendo por que isso está acontecendo. E aí que entra a questão da gente trabalhar a nossa mente, né? Porque como diz a palavra, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então você começa a projetar que tudo vai dar errado, que tudo vai virar um caos, que tudo vai ser um problema, que tudo vai ter dificuldade e a tua vida é dirigida pelos pensamentos e as coisas começam então a acontecer realmente na sua vida dessa maneira porque você focou ao lado do problema, da dificuldade e você começa a entender que vai ser assim, então você já não fala com esperança, você já não fala com alegria, você já não fala com otimismo, você já não tenta, você já não acredita, eu gostava de usar uma expressão mais jovem que eu dizia assim, sabe aquele jogador que não vai mais em todas as bolas porque ele acha que está numa má fase, então os cruzamentos das bolas vêm, né, para o jogo, mas ele não acredita porque ele acha que não vai conseguir correr mais, porque ele não vai conseguir chegar na bola e às vezes ele nem tenta, mas porque lá atrás ele já tentou e não conseguiu uma vez ou duas, só que ele tem anos agora de treinamento, ele tem anos agora de experiência, ele já é uma outra pessoa e ele não consegue, então ele não consegue acreditar que aquilo possa gerar o gol, né? Mas os outros que estão ali jogando com eles, que não estão baseados nessa frustração, eles acreditam em bolas impossíveis e às vezes fazem gols fantásticos. Eu acho que dá para entender a minha ilustração, porque ele acreditou numa coisa que parecia impossível, mas ele foi de novo. Ele foi de novo tentar dar a bicicleta dele, ele foi de novo tentar dar o chapéu dele, ele foi de novo tentar porque ele acreditou que as outras frustrações não limitavam o futuro dele. Eu acredito que é assim que a gente tem que viver. Tem coisas que a gente já fez, já tentou, mas o tempo passou, mas ainda dá para tentar, ainda dá para acreditar, ainda dá para fazer e você precisa voltar a ter esse otimismo, né? Eu gosto muito de um versículo também que diz lá em Zacarias, né? Volte à fortaleza, vós prisioneiros da esperança, e eu vos restituirei em dobro.
Olha que versículo lindo, né? Ou seja, você que é prisioneiro da esperança, continua acreditando, volta a estar aos pés do Senhor e Ele vai te restituir em dobro. Ou seja, acredita em todas as bolas, se firma no Senhor e Ele vai restituir você em dobro. Bom, resumindo tudo o que eu disse, uma experiência feita com seres humanos, frustração, a frustração é aprendida, o momento que a gente aprende a frustração, a gente começa a ter atitudes de desapego, de desamparo, dizendo que não tem mudança, não tem saída, chega uma hora que isso fica tão complicado na nossa vida que a gente desiste, né? Mas existe um percentual de gente que não desiste porque mantém o otimismo. O problema do desapego aprendido é que você acaba tomando atitudes sem perceber que para tirar aquele problema, agora o botão funciona e ele está a um ponto na tua mão, mas você não acredita mais, então você nem tenta. Muita coisa a gente raciocina assim e acaba tomando atitudes assim e limitando a nossa vida, mas temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, é o que a palavra de Deus fala. E é muito importante que você tome cuidado se você aprendeu a frustração, porque você evolui, você cresce, você aprende coisas novas, você já não é o mesmo de 2 anos atrás, você passou por uma pandemia, passou por um monte de problemas e você está aqui e agora você precisa viver a esperança. E a chave é manter o otimismo, acreditando que você pode em todas as bolas, que uma delas você vai chegar, vai tocar, vai conseguir fazer o gol e é assim que a gente cresce. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, não esquece de compartilhar, não esquece de entregar para alguém, porque tem gente hoje que precisa ouvir que talvez esse seja um insight que ele precisa para sair desse looping que é o desamparo aprendido. Deus abençoe você, uma semana de graça e paz e tudo quanto você fizer prosperará.